Oi gente, aqui é a Teresa Rees e hoje eu tô aqui para fazer o Ultimate Guide, né, o guia oficial para as Graphic MSPs, ou seja, as Graphic Novels da Turma da Mônica. Eu não sou especialista em quadrinhos, eu não sou quadrinista, mas eu sou muito fã da Turma da Mônica, assim como a maioria dos brasileiros, né, desde que eu me entendo por gente. E esse projeto aí de Graphic Novels da Turma da Mônica é um projeto que eu acompanho desde o comecinho e eu resolvi trazer um vídeo um pouquinho mais completo pra vocês. Eu já tenho um vídeo sobre as Graphic MSPs aqui no canal, vou deixar aqui nos cards de cima. E hoje eu resolvi fazer um mais atualizado. Hoje em dia eu tenho a coleção completa das Graphic MSPs. Pra você que não conhece, uma Graphic MSP é dentro da Maurício de Souza Produções, né? Então, o Maurício de Souza cede os direitos dos personagens, sempre dentro de uma parceria com o Sidney Guzmão, que é quem encabeça esse projeto. Ele cede os direitos dos personagens da Turma da Mônica para diferentes quadrinistas, artistas, né, criarem suas próprias histórias desses personagens que a gente tanto gosta. Eu acho que as Graphic MSP são muito conhecidas por serem histórias emocionantes, muitas vezes, por mais que as crianças possam se conectar e ler, elas são histórias um pouco mais adultas em relação àqueles personagens e muito legal que esses artistas, cada um deles, pode utilizar seu próprio imaginário para dar asas para aquele personagem que a gente já conhece e gosta há tanto tempo. Então eu vou mostrar pra vocês todas as Graphic MSPs já publicadas até então, vou falar um pouquinho de cada uma, vou falar quais são as minhas preferidas. Gente, impossível fazer na ordem, porque é bastante confuso, eles não colocam a ordem assim na capa, né, na lombada, então pra você descobrir a ordem você tem que torcer pra eles falarem no texto de introdução que tem em todas elas que o Maurício de Souza quem escreve. Então eu vou mostrar aqui na ordem que eu coloquei na mesa e vocês seguem junto comigo. Vamos lá. Eu vou falar da minha preferida de todas, a que tá no top 1 em primeiro lugar. Foi uma que foi publicada esse ano, bem recente, foi, sei lá, a segunda, terceira, última publicada. Aí eu tô falando de Franjinha Contato, do Vitor Cafage. Vocês vão ver que o Vitor vai aparecer aqui em outras Graphic MSPs também, mas essa aqui é uma história individual do Franjinha. O Bidu tá presente, o Jeremias tá presente, mas a gente vai focar no crescimento do Franjinha e na transição aí de criança para adolescente. É uma história muito bonita, não só pelos desenhos, né, que são assim muito fofos de realmente tirar o fôlego, mas também é uma história muito bem amarrada, muito bem escrita. Todas as Graphic MSPs têm isso de ter um easter egg, assim, então para além dos personagens que a gente já espera ver aqui, como por exemplo o Franjinha, óbvio que a gente vai ver o Bidu, a gente tem outras referências aqui, e essa aqui eu acho que é uma das que melhor brinca com as referências dentro de todas as quase 40 Graphic MSPs, então fortemente indico. Falando pra vocês que as Graphic MSPs são publicadas de dois jeitos, elas são publicadas na brochura, que são as que eu faço coleção, então capa mole, né, e também elas têm a sua versão capa dura. Se vocês querem comprar a capa mole, vocês precisam procurar em bancas de jornal, e as capas duras são encontradas em livrarias, mas você pode encontrar ambas as formas no site da Panini, que muitas vezes é por onde eu compro, com medo aí de perder algum lançamento, depois fica mais difícil pra achar, principalmente a brochura, porque elas acabam subindo das bancas de jornais, né? Mas essa aqui é com certeza minha top 1, perfeita, e como eu disse, uma das últimas que foi lançada. Esse aqui é o número, sei lá, 38, 37, alguma coisa assim. Temos Denise Arraso da Clara Tony, onde a gente vai acompanhar a Denise se mudando pro bairro do Limoeiro e conhecendo as pessoas que habitam esse bairro, também tentando aí se enturmar com a turminha aí mais popular. É uma história divertida, essa eu acho bastante voltada pra criança, assim, se seu filho tá transicionando ali do gibi, de livros menores pra livros maiores, eu acho que essa aqui é uma boa pegada, por ter um pouquinho mais de texto, ela ser um pouquinho maior do que um gibi, né, ela tem mais informação, mas ela ainda assim é uma história bastante acessível, que eu indico fortemente pra crianças aí, nessa transição pra leituras um pouco mais complexas. Temos Anjinho Além, do Max Andrade. Essa também foi uma das publicadas esse ano aqui, se não me engano no começo do ano. Ela vai contar a história de quando o Anjinho tá sendo aí um pouco desafiador lá em cima e ele é mandado aqui pra Terra pra aprender algumas lições. É uma que eu gosto, mas que eu esperava mais. Eu acho que o Anjinho é um personagem que dá pra brincar bastante, então eu esperava um pouco mais dessa Graphic MSP. Mais uma vez, nenhuma Graphic MSP é ruim, e também vai muito do seu interesse da sua identificação para cada um dos personagens, né? O Anjinho é um personagem que eu gosto, mas não é um dos meus preferidos.
Então, realmente, uma das graphic MSPs que pra mim fica ali esquecida no limbo, dentre várias que ficam aí na meiota de, tipo, gosto, mas não amo. Então, a gente tem essa aqui, vocês podem ver, um tipo de desenho bastante diferente. Temos Papa Capim, Noite Branca, da Marcela Godoy com o Renato Guedes. Essa graphic MSP aqui vai contar a história de uma aldeia indígena onde o Papa Capim mora e eles estão meio que sofrendo uma ameaça sobrenatural, e a gente vai acompanhar um pouco como eles fazem pra combater essa ameaça supostamente sobrenatural, enfim. Essa é uma graphic MSP que eu não lembro de ter gostado muito, que eu não sei o quão ela é de fato criada e revisada por pessoas indígenas. Então tem um pouco aí dessa ressalva com essa graphic MSP. Eu não tenho certeza se a Marcela Godoy é indígena ou não, então não sei se eles tiveram esse cuidado, mas também é uma das que fica ali no meio pra mim, de meio perdidas, assim, dentre tantas que são muito maravilhosas. Como, por exemplo, a Horácio Mãe, que também é uma das minhas preferidas, também tá no meu top 10 aí. E a Horácio Mãe vai contar a história do Horácio pensando, putz, queria atrás da minha mãe. Eu fui chocada, mas por quem? Cadê minha mãe? E a gente vai acompanhar essa história. O Horácio é um personagem que é muito fofo. Ele é um dos meus queridinhos dos secundários. Então é uma graphic que eu amo de paixão. Acho que é pra todas as idades, tanto pra crianças quanto pra adultos. Todo mundo vai amar essa aqui. Ela com certeza tá ali bem pra cima no meu ranking. Então fica a dica. É a única do Horácio que temos até então. Até então eu tô falando de várias que são solo, né? Mas a gente tem algumas que tem continuação, algumas que foram reimaginadas por diferentes artistas, mesmo sendo o mesmo personagem, e a gente vai chegar lá já já. Aí a gente tem Turma da Mata Muralha, do Fujita, Cruz e Kalil, são 3 pessoas. Essa aqui é a minha menos preferida, eu lembro que eu li e falei, né? É uma grande batalha que acontece com o pessoal ali da Turma da Mata. Essa é uma turma que eu sempre desgostei dos quadrinhos, também nunca liguei, então não foi diferente com a Graphic MSP. Achei chato, assim, acho que não é muito meu público-alvo, talvez ela seja mais voltada para pessoas que gostam de quadrinhos um pouco com mais ação, mais violência dentro do que é possível fazer para uma coisa de personagens do Maurício de Souza, né? Então, assim, essa é uma das minhas menos preferidas, mas, mais uma vez, não é uma história ruim, assim como nenhuma das Graphic MSP são ruins, tá bom? A gente tem essa que eu acho que é a minha segunda, ela está no meu top 2, meu segundo lugar com certeza, que é Louco Fuga, do Rogério Coelho. Essa história, gente, é maravilhosa. Ela explica muito bem a imagem do louco, que é uma imagem muito misteriosa e muito lúdica que a gente tem dentro da Turma da Mônica, né? E esse quadrinho aqui faz muito jus a isso. A gente vai acompanhar o louco transitando entre diferentes histórias. Ele é essa imagem, essa personagem que consegue viajar entre uma história e outra, e assim, é muito poética, muito bonito. Fala justamente sobre isso, a importância das histórias, de ouvir, de ler, de contar, de assistir histórias, de como a gente é movido por isso. Então essa é uma das graphic novels que mais conversa comigo, ela é muito bonita, apesar de ser a única. Eu acho que o Louco é um personagem que dá muito pano pra manga, né? Eu acho louco que eles não tenham ainda dado uma segunda chance pra esse quadrinista, ou até mesmo pra esse personagem. É um personagem que eu gostaria de ver muito mais aqui nas Graphic MSPs. Essa é a única que a gente tem dele, mas assim, ela é impecável, não tem um defeito, é uma das minhas histórias preferidas. Mesmo não só da Graphic MSP, mas como mundialmente, assim, eu acho uma história muito, muito bonita, que vale muito a pena ser lida. Então, além de que o traço é um dos mais diferentes, é muito, muito lindo. Aconselho demais, se vocês tiverem que começar por alguma, além das da Turma da Mônica, que eventualmente a gente vai ver aqui, eu indico fortemente a do Louco. Daí a gente tem Tina, Respeito, da Fefe Torquato, que vai contar uma história de feminismo. A Tina sofre um abuso, um leve abuso, né, dentro do ambiente de trabalho dela, e ela vai se posicionar, lutar para ser ouvida, lutar para ser respeitada, assim, é uma graphic MSP que eu gosto bastante também. Acho que ela aborda um tema muito necessário dentro do imaginário infantil, dentro dos personagens do Maurício de Souza, por mais que seja uma personagem mais velha, que fazia parte dessa turma que a gente não acompanhava com tanta frequência, que não seja mais uma criança. Acho que eles acertaram muito bem o tom do personagem que falaria sobre isso, um assunto que é necessário, e de um jeito muito, muito bem escrito e muito legal, que é feito aqui. Então também essa é uma das minhas que tá no top 10. Acho que ela é muito bem pensada e ela merece bastante destaque aí
Principalmente se você é mulher, se você tem aí uma filha mais jovem, aconselho que essa seja lida por vocês duas, porque é um assunto que a gente não pode ignorar, né, que a gente precisa falar sobre e que esse quadrinho faz muito bem. E a gente tem outra que também com certeza tá no meu top 10, que é formidável. Essa aí já tem uma continuação, eu tô falando de Jeremias Pele, do Rafael Calça e do Jefferson Costa. Essa aqui vai contar a história do Jeremias e dos processos de racismo que ele sofre aí num período de vida dele, e todo o apoio que ele tem na família, toda essa questão da pele dele, da ancestralidade dele. Então, muito necessária, precisa ser lido. Todas as idades, mais uma vez. Sente, lê com a sua criança, discuta o racismo estrutural, reflita com essa história aqui, que é muito bonita, muito emocionante e muito potente, com certeza uma das melhores que a gente tem até então. Não à toa, ela recebeu um segundo volume, que também não fica atrás, mas como a gente tem a primeira, eu destaco aí a primeira, mas a segunda também é muito, muito boa, que é Jeremias Alma, dos dois, mais uma vez, dos dois quadrinistas que a gente viu em pele, então o Rafael Calça e o Jefferson Costa. E nesse aqui a gente vai acompanhar ainda mais sobre essa coisa de ancestralidade, sobre família, sobre raízes, também muito necessária, incrível, tão formidável quanto a primeira. Eu acho que eles fazem um trabalho formidável aqui com Jeremias, essa dupla foi muito bem acertada, então também indico fortemente ambas. Mexeram muito comigo e são um chuchu. Agora eu vou entrar nas do Piteco. A gente tem 3, mas elas são feitas por quadrinistas diferentes. A primeira é por um e as duas outras são por outros. A primeira que saiu foi Piteco Ingá, do Chico. O Piteco também nunca foi um dos meus preferidos nos quadrinhos do Turma da Mônica, então também não gosto dessa série do Piteco aqui. Essa aqui é a que eu menos gosto. Não sei dizer por que eles trocaram de quadrinista, acho que trocar foi um acerto, porque melhorou um pouco. Mas mais uma vez, não é um personagem que me interessa, não é uma história que diz alguma coisa pra mim. Então essa aqui pra mim também tá lá no final do ranking. Mais uma vez, não é ruim, mas não mexe comigo de certa forma. E aí as outras duas que a gente tem do Piteco são agora feitas pelo Eduardo Ferigato, que é Piteco Fogo. Então a gente vai ver um dia que o lugar ali onde ele mora, onde eles estão habitando, né, pega fogo. Não tem muito, também não mexe muito comigo não. Mais ou menos, também não gosto muito dessa arte, pra ser sincera. Também acho que é a mesma coisa da Turma da Mata. Talvez é mais focado pra quem goste de quadrinhos de ação, que não é muito o meu caso. Eu gosto de coisas mais fofinhas, mais emocionantes. Não acho que isso aconteça aqui. E aí a segunda, do Eduardo Ferigato por Piteco, Presas. Essa aqui eu gosto um pouco mais porque tem a interação do Piteco com a filha, que eu acho que é uma boa sacada, mas também não tá aí no meus top 10, nem no meu top 20, eu diria. Apesar de não ser ruim, essa inclusive é a minha preferida das 3 do Piteco. Se eu tivesse que escolher uma, seria essa. Eu não acho que você precisa ler Fogo pra ler essa aqui. Acho que você consegue entender elas individualmente. Com certeza não precisa lengar pra ler Fogo ou Presas. Mas, né, se você tiver afim, se for um personagem do seu agrado, fica aí a dica de que existem 3 Graphic MSPs sobre esse personagem. E aí pra mim é isso o que eu fico pensando, né? Por que o Piteco tem 3 Graphic MSPs e tipo, o Louco tem uma só? A gente tem nenhuma da Magali ainda, enfim. Acho que tem muitas coisas com achar o quadrinista certo pra falar daquele personagem, né? Então é muito importante que o Jeremias seja escrito por uma dupla de pessoas negras ou uma pessoa negra. Acho que eles tentam achar essa representatividade aí. Inclusive, uma Graphic MSP que eu quero muito que eles façam é da Pipa, pra gente ver uma personagem gorda aí representada. É um sonho que eu tenho, que eu espero muito que eles façam, porque vai ser muito legal ter uma Graphic MSP falando sobre gordofobia, e a Pipa é um personagem que eu amo, e ver ela aí, o rolo aí representados, vai ser demais. Então eu espero que isso aconteça. Não tem nenhuma notícia sobre isso, mas é algo que eu torço muito para que aconteça. Outra que a gente tem 2 Graphic MSPs, né, do mesmo personagem, e também é feito pela mesma dupla, é a do Capitão Feio, que é do Magno Costa e do Marcelo Costa, que tem a primeira identidade. Eu lembro que foi uma que eu gostei. Ela, apesar de ser mais aí de ação e tal, eu acho que o Capitão Feio aqui eles fizeram uma boa construção de personagem, então meio que ele vira o Capitão Feio no final dessa história aqui. Eu acho que isso faz você se envolver um pouquinho mais com ele, entender um pouquinho mais de um personagem que é um vilão da Turma da Mônica, né? Então acho que eles construíram isso muito bem aqui. Então eu indico, se você gosta dessas coisas de super-herói, talvez alguém que goste de Marvel, DC, seja legal começar pela do Capitão Feio, né? Acho que você vai seguir aí talvez um caminho parecido. E aí eles têm a continuação,
que é Tormenta, então a continuação direta dessa primeira história aqui, de Identidade. Você precisa ler uma pra entender a outra. E aqui já é meio que o Capitão Feio em ação, e a gente acompanhando aí um pouco dos planos dele, assim, dos feitos dele. Prefiro Identidade, acho que essa aqui não tem tanto esse background, essa parte humana aí que me interessa mais do que só a ação em si. Apesar de ainda ter, mas assim, aqui é muito mais ação, como vocês podem ver. Então é realmente uma continuação direta da outra, tá? A gente tem uma que eu gosto bastante, mas também fica ali na meiota, que é Cebolinha Recuperação, então a gente vai acompanhar o dia em que o Cebolinha ficou de recuperação. É uma Graphic MSP que eu acho muito fofa, é legal pra quem gosta do Cebolinha, também acho que ela é bem essa transição entre a primeira infância que você tá lendo coisas muito fáceis pra algo um pouquinho mais complexo. É uma história que as crianças não conseguem gostar, se identificar, é um quadrinho fofo, que eu gostei, tem bastante cachorro nesse quadrinho, ó, tem um pug, então é um que eu gostei, mas que emocionalmente falando não é um dos que mais me mexeu comigo, assim. Mas é um que eu indico sim, principalmente pra essa faixa etária de transição de leituras. Continuando, gente, ainda tô na metade aí, são muitas mesmo, então vamos lá. Eu vou falar das do Chico Bento, a gente tem 3, a primeira foi feita por um quadrinista e as outras 2 por outro. Esse aqui é um exemplo claro de como também eu não gostei da primeira história e como depois que mudou de quadrinista eu achei que ficou formidável, eles acharam o tom certo do personagem. Mais uma vez, nada contra o primeiro quadrinista, também não sei o motivo pelo qual eles decidiram trocar aí de pessoa, mas enfim, pra mim eu acho que funcionou. A primeira é Chico Bento, Pavor Espaciar, do Gustavo Duarte, que é a única Graphic MSP que não é um nome só, é feito de 2, né? Então não sei também te dizer porquê. Vai contar aí uma história de uma invasão alienígena na fazenda do Chico Bento, e ele ali e o Zé Lelé tentando fugir desses aliens. É uma Graphic MSP que tenta brincar com muitas referências nerds, então se você é uma pessoa que tá muito inserida aí nessa cultura pop, nessa cultura nerd, talvez você goste. É o meu caso, mas eu achei que foi meio too much, acho que eu esperava algo diferente, na verdade, do Chico Bento, pra ser sincera. Que foi o que eu acho que eles conseguiram fazer com a segunda, do Chico Bento, que aí mudou pro Orlandelli, que é assim, de tirar o fôlego. Então a gente tem a primeira, que é Chico Bento, Arvorada, que também tá no meu top 10, gente. Que história linda, vai falar da relação do Chico Bento com a avó dele, e desse P que eles sempre assistiam juntos, florescer. É uma história linda, emocionante, tocante, assim, bonito também os traços, apesar de ser bastante diferente. Eu acho muito bonito e interessante. Então essa é com certeza uma das minhas preferidas também, que eu indico fortemente. Ela é linda de viver, assim. Linda, 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 de você se emocionar, de você rir, de você refletir. Essa aqui entrega o que eu espero de todas as Graphic MSPs, assim, quando eu tô lendo. Ela é realmente o combo, assim como Louco, assim como Franjinha. Eu acho que ela entrega o que eu espero das Graphic MSPs, então eu indico fortemente essa aqui. Se você gosta de Chico Bento, compre essa, comece por essa, que você com certeza vai se deliciar, assim, como eu me deliciei. E aí o Orlandelli publicou mais uma, também do Chico Bento, que é Chico Bento Verdade. Essa aqui não é tão bonita quanto Arvorada, na minha opinião, mas ela ainda é bastante atual, vai falar sobre fake news, sobre negacionismo, essa diferença da cidade e do campo. Então, é uma graphic novel que eu gosto das coisas que o Orlandelli faz, eu entendo o roteiro escolhido pra esse quadrinho aqui, mas mais uma vez ainda acho que a Arvorada ultrapassa infinitamente essa aqui e quase todas da Graphic MSP, pra ser sincero. Mas também é muito boa. Se você gostou de Arvorada, você vai gostar de verdade. Acho que segue no mesmo tom do personagem, que é um tom muito acertado e que eu gosto bastante. A gente tem outra que também tá no meu top 10, que eu adoro, que demorou pra sair, acho que saiu, sei lá, ano passado, no máximo 2020, que é de um dos personagens principais também da Turma da Mônica, que é do Cascão. Então, Cascão Tormenta, do Camilo Solani, vai contar um dia de chuva que o Cascão vai passar na casa do tio. E, gente, é muito bonito a relação que eles vão construir, essa parte da família também é uma graphic novel que eu gosto bastante, que eu acho emocionante, que toca em assuntos legais. Eu acho que tem muito aí o estilo do Cascão, eu enxergo muito ele aqui, acho que também o tom foi acertado, então é uma que eu indico fortemente pra vocês. Eu tava vendo aqui atrás, tem várias que tem aconselhável para maiores de 14 anos, essa aqui tá escrito que é aconselhável para maiores de 14 anos. Eu não lembro o que de fato acontece para que exista essa recomendação, porque pra mim é basicamente o tio e o sobrinho brincando de imaginar, de faz de conta,
Mas assim, falando aí pra vocês as indicações que realmente não tinha visto, essa aqui, Verdade, do Chico também tem esse conselho, apesar de que a Arvorada não tem. Então não sei dizer pra vocês qual é exatamente o critério que eles usam pra fazer essa avaliação. Eu não acho que tem nenhuma que eu falaria crianças não leiam, talvez Tina a respeito, que fale de uma coisa um pouquinho mais complicado pra se falar com crianças, mas ainda assim acho que é um assunto necessário. Enfim, agora eu vou prestar mais atenção pra ver se tem alguma outra com essa indicação aqui atrás pra falar pra vocês. A gente tem outra quadrinista que eu adoro, que eu já tinha lido outras coisas dela, que foi responsável por criar a Mônica, os quadrinhos da Mônica sozinhas, que eu gosto muito. O primeiro é também um dos meus preferidos, que é Mônica Força, da Bianca Pinheiro. Essa aqui vai contar a história da Mônica vendo os pais dela se separarem. Então acho que é um assunto muito pertinente para pré-adolescentes, muitas crianças passam por isso, então acho que é muito bem pensado, é uma ótima tirada e é um quadrinho que eu gosto muito, que é muito bonito, e eu adoro o jeito que ela desenha a Mônica, apesar de ser muito diferente da Mônica clássica que a gente conhece, ainda é a Mônica de 7 anos, frágil, com um Sansão, tendo que lidar aí com essa relação dos pais, que é bastante complicada, então é uma que eu também recomendo fortemente, que provavelmente está no meu top 10. E ela escreveu uma continuação também, que pra mim não é tão boa quanto Força, mas que ainda assim é muito bonita, que é Mônica Tesouros. E aqui a gente vai ver ela viajando nas férias com os pais. Então, também é muito fofo. Olha que bonitinho o Sansão. Também aconselho fortemente. Também acho que essas da Mônica são boas pra essa transição aí de idade, de faixa etária. Nenhuma delas tem restrição de idade, tá? A gente tem uma das primeiras, se eu não me engano, que também já tem continuação, que é Bidu Caminhos, do Eduardo Damasceno com Luiz Felipe Garrocho. Essa aqui eu também acho que é muito tranquila para pessoas bastante novas, porque ela quase não tem falas, como é o Bidu, ele não fala, a gente vai acompanhar ele perdido até aquele encontro franjinha, assim. Então é meio que ele na rua vagando por um dono. É triste, mas é bonita, é emocionante, eu gosto, mas eu tenho dificuldade com coisas de cachorro, porque eu sempre me emociono pra além do que é saudável. Então assim, fico nesse lugar de tipo, sozinho na chuva, andando, pra mim é muito difícil, mas é bonita, tá? E, mais uma vez, ela quase não tem falas, como vocês podem ver, é muito mais a arte do que as falas em si. E a gente tem a continuação, que é Bidu Juntos, que vai acompanhar aí os primeiros meses do Bidu com o Franjinha e os dois desenvolvendo aí a relação deles, que inclusive eu prefiro até do que Caminhos. Eu acho legal a gente acompanhar essa construção dessa amizade que é tão famosa dentro da Turma da Mônica e que requer um esforcinho quando você tem um filhotinho, né? Então, muito, muito legal. Eu acho formidável essa aqui também, principalmente pra alguém que acabou de ganhar um cachorro ou que pede bastante um cachorro. Eu acho que essa aqui é uma boa pegada. Tem outra que também tem duas, que é Penadinho Vida. Então a primeira que a gente vai acompanhar é uma aventura aí do pessoal do cemitério com o Penadinho, do Paulo Crumbin e da Cristina Eco. Então gosto bastante, acho muito legal. E a gente tem a continuação, que é Penadinho Lar. Essa aqui também é muito bonita. E aqui a gente vai acompanhar um casarão meio que abandonado, e enfim. Então gosto bastante das duas. Também são duas que estão ali no meio, mas um pouquinho mais pra cima, porque eu gosto bastante. Não estão no top 10, mas talvez no top 20. Agora a gente vai entrar no trio mais famoso aí da Turma da Mônica, né? Porque virou live action, que inclusive eu recomendo fortemente. Se você não assistiu os filmes live action da Turma da Mônica, para tudo que você está fazendo e vai assistir, porque eles são joias do cinema brasileiro, precisam ser assistidos porque são incríveis. E a série também, formidável, eu amo, apesar da série não ser inspirada em nenhum dos quadrinhos, né? Então a gente tem o primeiro, que é Mônica Lições, do Vitor Cafage, que é o que escreveu Franjinha, né? E da Lu Cafage, eles são irmãos. E aqui a gente vai acompanhar o dia que o cachorro do Cebolinha foge e eles vão atrás aí na floresta pra achar o Floquinho, o cachorro do Cebolinha. Formidável, mas não tanto quanto a continuação, que é Mônica Lições. E a gente vai acompanhar um dia em que a turminha tenta fugir da escola por um certo motivo, eles não fizeram a lição de casa, e aí eles ficam de castigo. E a gente vai acompanhar isso. E, gente, é incrível, maravilhoso. A adaptação também é maravilhosa pra mim, inclusive também melhor que o primeiro. Formidável, leiam Lições, vocês têm que ler a trilogia porque um depende do outro, mas assim, saibam que Lições é de longe o cristalzinho dessa trilogia. E o último é Mônica Lembranças, Turma da Mônica Lembranças, que sinceramente eu esperava um pouquinho mais por ser a conclusão dessa trilogia da Turma da Mônica, mas que, se tratando da arte, das histórias do Vitor e da Lu, não tem como ser ruim, né? Mas eu realmente esperava mais por uma conclusão, é o meu menos preferido dessa trilogia. Tá acabando, agora a gente tem a última coisa que pra mim assim chega, que é as do astronauta. A gente tem 6,
A última ainda não tenho, acabou de ser publicada, tá chegando aí no correio. Mas enfim, a gente tem Astronauta Singularidade, Astronauta Magnetar, nem sei se tá na ordem, gente. Astronauta Parallax, Astronauta Entropia e Astronauta Assimetria. São muitas do Astronauta, eu acho que é um exagero. Foi a primeira a ser lançada, então eu entendo que eles têm um apego emocional. Mas assim, pra mim é muito chega, é uma história que é extremamente nerdola. Se você é nerdola, você vai gostar, porque é tipo espaço, ficção científica, lutas lunares, espaciais e coisas chatas, na minha opinião. É realmente bastante coisa de sci-fi, tá? Tipo umas coisas loucas, de bem ficção científica. Agora eles vão lançar até inclusive um volume inteiro só com as do Astronauta, porque são 6. Astronauta definitivo, se eu não me engano. Então realmente são muitas, que pra mim também ficam ali na meiota. Eu entendo que as pessoas gostam, eu entendo que ela é tão querida, eu entendo que ela foi a primeira, eu entendo que ela é revolucionária dentro do que se espera de algo da Turma da Mônica, mas tá longe de ser minha preferida, porque não é muito bem isso que eu espero das coisas da Turma da Mônica. Eu espero uma coisa mais fofa, reflexiva, emocionante do que simplesmente aventura. Mas se você gosta de aventura, e aqui ela começa a ter umas coisas emocionantes, tem a ver com o filho, as pessoas que ficam aqui, né, presas na Terra, no Brasil, enquanto ele tá lá preso no espaço, mas no geral não é minha coisa preferida. Então é isso, como eu comentei pra vocês, Astronauta acabou de lançar, né, o 6º, vou deixar aqui a capinha. Na Comic Con eles vão lançar Domingal, que eu achei que vai ser muito fofo, amei que eles vão lançar Domingal. Ia ter uma da Luca Fage da Magali, que foi cancelada, infelizmente, que eu tava muito empolgada pra essa. Tô me perguntando pra quem eles vão passar essa história da Magali, porque a gente precisa, né, a gente já tem da Mônica, do Cebolinha e do Cascão, falta uma Graphic MSP só da Magali. Como eu disse pra vocês, eu espero muito que eles façam uma da Pipe, do Rolo, acho que vai ser muito legal. Essa personagem que a gente ainda não viu, que eu acho que tá faltando aí dentre esse catálogo de tantos personagens. Então eu gostaria que eles fizessem dos outros personagens que eles têm inclusivos, né? Não lembro exatamente do nome, porque todos saíram depois que eu já não lia mais tantos gibis. Mas assim, eu sei que a gente tem um personagem que é cego, o personagem cadeirante. Acho que esses também são personagens bons para se ter uma Graphic MSP e pra gente acompanhar um pouquinho melhor a história deles. Então é uma coleção que eu amo fazer, são histórias que eu amo ler, eu fico empolgada e eu acompanho os lançamentos. É raro isso pra mim, acompanhar lançamento de coisas. E as Graphic MSPs eu sempre tô ali de olho pra ver quando elas vão sair. Geralmente sai uma por bimestre ou uma por trimestre, depende, na verdade. Eu sinto que são 2 por semestre, talvez, enfim. Não sei, saem às vezes 4, às vezes mais por ano, depende bastante ali da produção. Na pandemia deu uma atrasada, enfim. É uma coisa que eu sempre acompanho e que eu gosto bastante, que eu recomendo pra vocês, que vocês deem uma chance de todas que eu falei aqui. Começa pela que você mais se interessou, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de se adentrar aí no mundo das Graphic MSPs. Comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais guias aí de coisas completas pra vocês. Posso continuar falando sobre esses Graphic MSPs aqui no canal. Comenta se você já leu alguma delas, se você já leu todas. Se você também faz coleção, qual delas é a sua preferida, qual é o seu top 3. Quero muito ter uma conversa sobre isso aqui no canal com vocês. Não esqueça de curtir o vídeo se vocês gostaram, isso ajuda bastante na divulgação do canal. Esse vídeo deu bastante trabalho, então me ajudem aí, por favor. Também não esqueçam de se inscrever se ainda não é inscrito, clicando nessa bolinha aqui, ó, pra receber essa carinha linda todas as semanas. Vou deixar no box de descrição o link pra página da Graphic MSP no site da Panini. Lá vocês encontram todas essas edições, tanto em brochura quanto em capa dura, tá bom? Por hoje é só, mas eu vejo vocês no próximo. Um beijo e até lá. Tchau!